Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois é, hoje estamos aqui mais um dia para podermos estudar português, certo? Na nossa última aula de português, a gente falou sobre os contos, estão lembrados? Sobre os contos de fadas e sobre os contos também, populares. Hoje nós vamos dar sequência a esse conteúdo na página 87 do livro didático. Aqui vai falando sobre um escritor de histórias infantis que nasceu na Dinamarca. O nome dele era Hans Christian Andersen. Ele nasceu em 1805 e faleceu em 1875. Portanto, ele viveu durante 70 anos, né? E ele foi um grande escritor de contos. E alguns contos, que são famosos dele, um chamado A Princesa e a Ervilha, A Roupa Nova do Imperador, O Patinho Feio, A Pequena Sereia e O Soldadinho de Chumbo. Então eu acredito que Patinho Feio, A Pequena Sereia e O Soldadinho de Chumbo vocês conhecem, não é isso? Muito bem. Então, eu vou contar para vocês a história hoje do Patinho Feio. Vamos lá então? Vocês vão prestar muita atenção. Tá legal? 1, 2, 3 e... já! A mamãe Pata tinha escolhido um lugar ideal para fazer seu ninho, um cantinho bem protegido no meio da folhagem, perto do rio que contornava o velho castelo. Mais adiante, estendiam-se o bosque e um lindo jardim florido. Naquele lugar sossegado, a Pata agora aquecia pacientemente seus ovos. Por fim, após a longa espera, os ovos se abriram um após outro e das cascas rompidas surgiram, engraçadinhos e miúdos, os patinhos amarelos que imediatamente saltaram do ninho. Porém, um dos ovos ainda não se abrira. Era um ovo grande e a Pata pensou que não o chocara o suficiente. Impaciente, deu umas bicadas no ovão e ele começou a se romper. No entanto, em vez de um patinho amarelinho, saiu uma ave cinzenta, desajeitada. Nem parecia um patinho. Para ter certeza de que o recém-nascido era um patinho e não outra ave, a mãe Pata foi com ele até o rio e o obrigou a mergulhar junto com os outros. Quando viu que ele nadava com naturalidade e satisfação, suspirou aliviada. Era só um patinho muito feio. Tranquilizada, levou sua numerosa família para conhecer os outros animais que viviam no jardim do castelo. Todos parabenizaram a Pata. A sua ninhada era realmente bonita, exceto o horroroso e desajeitado das penas cinzentas. É grande, sem graça, falou o peru. Tem um ar abobalhado, comentaram as galinhas. O porquinho nada disse, mas grunhiu com ar de desaprovação. Nos dias que se seguiram, as coisas pioraram. Todos os bichos, inclusive os patinhos, perseguiam a criaturinha feia. A Pata, que no princípio defendia aquela sua estranha cria, agora também sentia vergonha e não queria tê-lo em sua companhia. O pobre patinho crescia só, mal cuidado, desprezado, sofria. As galinhas o bicavam a todo instante, os perus o perseguiam com ar ameaçador e até a empregada que diariamente levava comida aos bichos só pensava em enxotá-lo. Um dia, desesperado, o patinho feio fugiu. Queria ficar longe de todos que o perseguiam. Caminhou e achou um lugar tranquilo perto de uma lagoa onde parou. Enquanto durou a boa estação, o verão, as coisas não foram muito mal. O patinho passava boa parte do tempo dentro da água e lá mesmo encontrava alimento suficiente. Mas chegou o outono. As folhas começaram a cair, bailando no ar e pousando no chão, formando um grande tapete amarelo. O céu se cobriu de nuvens ameaçadoras e o vento esfriava cada vez mais.
Sozinho, triste, esfomeado, o patinho pensava preocupado no inverno que se aproximava. Num fim de tarde, viu surgir entre os arbustos um bando de grandes e lindíssimas aves. Tinham as plumas alvas, as asas grandes e um longo pescoço, delicado e sinuoso. Eram cisnes, emigrando das direções de regiões quentes, lançando estranhos sons. Bateram as asas e levantaram um voo bem alto. O patinho ficou encantado olhando a revoada, até que ela desaparecesse no horizonte. Sentiu uma grande tristeza, como se tivesse perdido amigos muito queridos. Com o coração apertado, lançou-se na lagoa e nadou durante longo tempo. Não conseguia tirar o pensamento daquelas maravilhosas criaturas graciosas e elegantes. Foi se sentindo mais feio, mais sozinho, mais infeliz do que nunca. Nos meses seguintes, o patinho viveu num lago, se abrigando do gelo, onde encontrava relva seca. Finalmente, a primavera derrotou o inverno. Lá no alto voavam muitas aves. Um dia, observando-as, o patinho sentiu uma inexplicável e incontrolável desejo de voar. Abriu as asas que tinham ficado grandes e robustas e pairou no ar. Voou, voou, voou longamente, até que avistou um imenso jardim repleto de flores, de árvores. No meio das árvores saíram 3 aves brancas. O patinho reconheceu as lindas aves que já vira antes e se sentiu invadir por uma emoção estranha, como se fosse um grande amor por elas. Quero me aproximar dessas esplêndidas criaturas, murmurou. Talvez me humilhem e me matem a bicadas, mas não importa. É melhor morrer perto delas do que continuar vivendo atormentado por todas. Com um leve toque das asas, abaixou-se até o pequeno lago e pousou tranquilamente na água. Podem matar-me se quiserem, disse resignado e infeliz, e abaixou a cabeça, aguardando a morte. Ao fazer isso, viu a própria imagem refletida na água e seu coração entristecido deu um pulo. O que via não era uma criatura desengonçada, cinzenta e sem graça de outrora. Enxergava as penas brancas, as grandes asas e um pescoço longo e sinuoso. Ele era um cisne. Um cisne, como as aves que tanto admirava. Bem-vindo entre nós, disseram-lhe os 3 cisnes, curvando os pescoços em sinal de saudação. Aquele que num tempo distante tinha sido um patinho feio, humilhado, desprezado e atormentado, se sentia agora tão feliz que se perguntava se não era um sonho. Mas não estava sonhando. Nadava em companhia de outros com o coração cheio de felicidade. Mais tarde, chegaram ao jardim 3 meninos para dar comida ao cisne. O menorzinho disse surpreso: tem um cisne novo e é mais belo de todos. E correu para chamar os pais. É mesmo uma esplêndida criatura, disseram os pais, e jogaram pedacinhos de biscoito e de bolo. Tímido diante de tantos elogios, o cisne escondeu a cabeça embaixo da asa. Talvez um outro em seu lugar tivesse ficado envaidecido, mas não ele. Seu coração era muito bom e ele sofrera muito antes de alcançar a sonhada felicidade. Viram? Gostaram da história do patinho feio? Acho que vocês relembraram, né? Que é uma história que a gente já ouviu algumas vezes, não é isso? Muito bem. Então, crianças, vocês vão fazer os seus exercícios baseado nessa história, tá? Vocês podem voltar o vídeo para ouvir novamente, para poder interpretar o texto sobre essa história, tá bom? Aqui nas páginas que eu vou deixar no Google Sala de Aula. Então, nós vimos através dessa história um assunto muito importante que é tenho certeza que vocês sabem, é o bullying, né? E na nossa aula de ensino religioso dessa semana nós vamos falar sobre esse assunto também, tá bom? Então fiquem com Deus e um beijinho no coração de cada um. Tchau!